Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira em especial, sempre temos aqui o nosso bate-papo com o nosso psicólogo, Dr. Egnaldo Pinheiro. É o No Divã da Rede, que acontece toda quinta-feira a partir das 10 da manhã. Não é isso, doutor Egnaldo? Isso mesmo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tá tudo jóia? Tudo jóia. De repente a tua voz, doutor Egnaldo, ficou agora com um reverb. Por quê? O que será que está acontecendo? Deixa eu fechar aqui. E agora, como é que tá? Agora sim, agora melhorou. Okay. Agora resolveu. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi a virada de ano? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo em paz, né? Aquelas mudanças climáticas, mas o melhor de todas elas é estar com a família, estar na igreja, estar com os amigos e irmãos e poder adorar ao Senhor. Foi um momento muito bom. E com o pastor, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como eu disse, eu comentei até com o irmão, o bom é terminar o ano onde a gente começou, né? Tivemos o privilégio de começar e terminar na igreja, né? Amém. E aí mais um ano começando também na igreja. Isso é bênção demais, né? Somos privilegiados, a verdade é essa. Mas muito bem, doutor Egnaldo, e aí? E Barra Mansa, o povo de Barra Mansa, tudo tranquilo? Como é que tá Barra Mansa? Tá chovendo lá, doutor Egnaldo? Tá sabendo ou não? Olha, não tô sabendo. Pelo que a minha filha falou, né? Ela passou um período de chuva, esfriou um pouco, mas depois fez muito calor, pelo que ela falou lá. Então, assim, é o que eu tenho de notícia de lá. Pouco de saudade, sabe? A gente sabe que o povo lá estava aguardando a gente aparecer, mas não deu dessa vez. A gente vai outro dia. Sim, claro. Eu recebi umas fotos de Macaé. Macaé é outro extremo, né? Não tem nada a ver. Outro extremo. Não tem nada a ver com Barra Mansa. Barra Mansa fica no interior, pastor. Barra Mansa é o interior do Rio de Janeiro, mais próximo ali pro lado de Resende, chegando para São Paulo ali. Então tem Barra Mansa, Quatis, Resende, onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras, tem Itatiaia, que o pessoal conhece pelo pico de Itatiaia ali, e logo depois entra São Paulo, indo pela Dutra ali. E Macaé fica, região dos lagos, ou não? Região dos lagos, já lá pro outro lado. Ah, maravilha. Eu recebi umas fotos essa semana de uma ouvinte nossa, a querida Ana Cláudia, né, que está lá em Macaé. Ela está lá no Sana, na verdade, em Macaé. E ela mandou umas fotos esses dias pra gente, acho que na terça-feira, do céu lá de Macaé, né? Azulzinho, rapaz, um solzão maravilhoso, o tempo tá top. Rio de Janeiro, 40 graus, né? Tá lá, o verãozão do Rio de Janeiro tá a todo vapor. Isso aí. Mas que bacana. E hoje, doutor Egnaldo, vamos falar sobre... Hoje nós vamos retornar um assunto que não terminamos no ano passado, né? Foi tanto tempo, né? Em dezembro nós começamos a falar sobre doenças autoimunes, né? E falamos sobre fibromialgia, lúpus e alguns problemas psicológicos que elas causam. Hoje nós vamos trazer no geral. Mas antes disso, né? Lembrar que foi muito bom a gente passar um tempo com os nossos ouvintes. Tivemos aquele encontro de fim de ano, né? O último encontro nós falamos sobre, enfim, férias, o que fazer. E aí todos já se preparando, já começamos um novo ano e agora vem os desafios, vem as contas para pagar também, né? Porque esse é o desafio maior. Vem todos esses desafios. E aí nós vamos falar sobre, que não tem nada a ver com conta, mas às vezes aparece por causa de tratamentos, né? Mas sobre doença autoimune e o cuidado psicológico, porque são questões de saúde e precisamos estar atentos em relação a isso. Então, resolvemos falar dessa forma no geral, para não ficar falando um a um, né? Igual nós falamos da fibromialgia, do lúpus, foi muito bom, mas ela se enquadra na doença autoimune. Então, quando a pessoa tem aquele diagnóstico que tem uma doença autoimune, o que fazer? Né? Como é que precisa trabalhar? Como que a família também pode ajudar? Aquele que está próximo? Tudo isso é muito bom a gente poder trabalhar isso, porque a doença autoimune é uma doença crônica, né? E precisa ser bem compreendida.
Muito bem. Quer fazer já uma introdução sobre esse assunto, doutor Ignaldo? Ou você já quer partir já para o bate-bola? Já comecei a falar, né, sobre o que é sobre a doença autoimune, sendo ela uma doença crônica, né? As doenças autoimunes, né? Dentro da tua fala aí, doutor Ignaldo, aí na tua introdução, não sei se eu já ia fazer isso, desculpa ter te cortado, mas quais as principais, existem as principais doenças? Não vou dizer, não vou te chamar de principal, não. Eu vou chamar de as mais recorrentes, né? Que a população tem um índice maior de sofrimento com um tipo de doença autoimune. Isso consegue classificar pelo menos as top 5, vamos dizer assim? Eu vou falar só das duas que nós falamos no último encontro, no ano passado, né? No último encontro, falando sobre as doenças autoimunes, que a gente sempre ouve falar sobre a lúpus, a fibromialgia, né? Que ela vem e afeta a saúde, porque é o que é mais comum, né? Que a gente acaba ouvindo. Mas geralmente a pessoa passa por um diagnóstico e ela começa a perceber, e aí o médico vai falar naquele diagnóstico que aquela doença dela é uma doença autoimune. E ela precisa trabalhar isso daí. Então, e o principal é receber, quando o paciente recebe o diagnóstico, pastor, ela vai surgir os temores, o que vai acontecer no seu futuro, né? A fase aguda da doença, né? A que a pessoa está experimentando, que foi o motivo para a sua ida ao médico, então pode ocorrer durante a vida, e a forma de encarar essa realidade, ela é singular. Ou seja, como trabalhar, como irei cuidar dos filhos, isso tudo vão surgindo. Por isso, né, colocando ela de uma forma geral, que, por exemplo, a pessoa que tem a fibromialgia, né, ela sente aquelas dores, mas ela consegue trabalhar diferente quando nós falamos no último encontro sobre doenças autoimunes. O lúpus, por exemplo, ela não tem cura, são doenças crônicas, mas que precisa de um cuidado maior. Então, dependendo da doença, o médico vai falar sobre qual é o cuidado, o que precisa trabalhar em relação a isso. A rotina da pessoa começa a mudar. Então, tudo isso afeta, né, em relação à pessoa, porque as dores, né, começam a surgir, as limitações físicas, né, aquele uso contínuo de medicamento, principalmente quando se vai aos hospitais, o uso de corticoides. E a gente vai percebendo assim, a pessoa muitas vezes fica abatida e ela fica sofrendo, né? Mesmo quando recebe um diagnóstico, por exemplo, na infância ou na adolescência, né? E não tem como, porque tanto por exemplo, um adolescente, ele vai sentir os prejuízos, os problemas daquela doença que surgiu, e a família também acaba sofrendo por ver um familiar sofrendo. Então, eu não parei, por exemplo, né, veio a curiosidade, mas eu preferi não pesquisar, até mesmo porque se a gente fala dos top 5, vamos falar assim, né, e a pessoa começa a ouvir e fala, será que eu tenho? Eu não tenho? É isso que eu estou sentindo? E a realidade é observar que, primeiro, teve o diagnóstico, vai saber que é uma doença crônica, vai ter várias mudanças que precisam cuidar para justamente esse momento, para junto com a pessoa ela poder ter uma vida mais estável, estabilizar, cuidar do humor, viver esse desafio que ele é muito grande, as adaptações que vão chegando e precisam ser trabalhadas. Doutor Ignaldo, eu queria que o senhor explicasse para nós, assim, de uma forma mais clara, né, ou popular, né, até porque tem muita gente, talvez, que nesse momento está se perguntando o que raio é autoimune, o que é doença autoimune, né, apesar de que você já citou duas, mas assim, quando é que eu identifico que uma doença é autoimune? O que seria isso, autoimune? Dá para o senhor fazer isso para nós? Então, a doença autoimune, algumas coisas a gente vai observando, né? Por exemplo, ela ocorre em curto prazo ou no período usual, por exemplo, 6 meses. Durante a vida, a pessoa experimenta episódios agudos ou sintomas que manifestam, prejudicando, né, a qualidade de vida da pessoa. Ela vai sentindo aquelas dores, vai sentindo os quadros depressivos. Então, eu posso trabalhar aqui e lembrar os sintomas, né? Então, a doença, ela traz algumas hospitalizações, são condições
impremediadas, né? Então, interessante observar que, igual a gente citou aqui, por exemplo, a pessoa está sentindo muita dor. Quando nós falamos da fibromialgia, nós falamos sobre aquela questão da dor nos ossos que a pessoa sente. Ela tá aquela dor, fica constante. Quando nós falamos do lúpus, né, nós falamos das questões dos inchaços, de tudo que vai acontecendo no organismo da pessoa. Então, ela vai passar por uma avaliação clínica, né, e ela vai observar aquele sofrimento, aquelas dores, o que está acontecendo com o seu organismo, como vai mexendo no seu organismo. Porque muitas vezes a gente pode sentir uma dor de cabeça, uma dor que ela vem e passa. E a pessoa começa a sentir algumas outras reações e dores que não passam, que vão continuando, né? Ela está ali sentindo, o corpo está tendo transformações e ela perde essa autonomia, o fortalecimento do organismo. E quando ela vai passar por um diagnóstico, vamos lembrar que são diagnósticos clínicos, ela precisa estar acompanhada por um médico, precisa saber, e aquela doença específica que vai ser conhecida, e o médico vai falar para ela que é uma doença autoimune, né, ou aquela doença que vai estar constante com ela, e ela precisa trabalhar por ser uma doença crônica, né? Então a pessoa vai lidar e vai ter que viver com aquela situação, e ela vai ter que trabalhar isso com os diagnósticos, tendo a melhora por um tempo, mas quando é medicado e o médico vai trazer esse trabalho, ela vai conseguir dar conta disso tudo aí. Então a doença autoimune, ela é mais para poder, ela mexe com a parte imunológica do paciente, vamos dizer assim, dando aqui meu pitaco clínico, né, como médico, vamos dizer assim, ele vai mexer com a parte imunológica, vai mexer com o físico, e a pessoa precisa se cuidar. Por isso que a gente entra aqui não só quando mexe com o físico, mexe com o emocional também, com a mente, com a psique da pessoa. E a gente entra para poder ajudar, porque a parte imunológica dela já está deficiente, está tendo problema por causa disso. E muitas vezes o próprio medicamento também afeta outros sintomas que vão surgindo no corpo. Doutor Aguinaldo, você acha que a personalidade da pessoa, você acha que influencia no tipo de reação que ela vai ter em relação a uma notícia quando ela receber, né? Vamos dizer assim, que ela tem algum tipo de doença autoimune. Você acha que a personalidade vai ajudar ou não tem nada a ver? Por exemplo, aquela que é mais estressada, aquela que é mais, né, mais agitada, ou tem aquela que é calminha, aquela que é mais na dela e tal, né? Tem aquele que já é mais ou menos também, né? Você acha que isso influencia na reação a uma notícia dessa, para essa pessoa não vir se tornar de repente uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada e tal, ou não tem nada a ver? Essas reações psicológicas, elas vão surgir. É uma realidade. Por exemplo, depressão, ela vai surgir ali. A questão toda é que, dependendo da característica de cada pessoa, ela já está vivenciando um momento de sofrimento. Vamos observar que quando ela tem um diagnóstico desse, não foi assim do nada. Ou seja, possivelmente, ela já vem numa peregrinação, indo ao médico, procurando saber o que está acontecendo, por que está sentindo aquelas dores, por que está tendo a reação no corpo, por que tem os inchaços, né? As sequelas que vão surgindo. E aí, quando ela tem o diagnóstico, a dificuldade para nós, seres humanos, quando recebemos um diagnóstico, é aquela dúvida sobre como vai ser a minha vida a partir de agora. O que eu vou fazer? Então, ela podendo ser extrovertida ou não, no momento de dor, no momento de sofrimento, ela vai ter uma reação que geralmente as pessoas que estão à volta vão estranhar, não vão conseguir entender. E ela pode muito bem passar por aquele momento de negação, ou não, vai estar tudo bem, está tudo certo, vou tirar de letra, mas o que acontece? Muitas vezes, no quietinho dela ali, ela começa a sentir as forças se esvaindo. Então, é muito difícil a pessoa lidar com as limitações que vão surgindo, com dores físicas, que vão, aquelas vivências nos hospitais, consultórios, aquelas buscas para ver o que está acontecendo e como que pode melhorar, o tratamento. E aí tudo isso vai mexendo, porque
aí vem aquelas perguntas, por que está acontecendo isso comigo? Né? Justamente agora, às vezes eu estava com tantos sonhos, por que está vindo isso nesse momento? E ela já vai nesse sofrimento. E vem os gastos, porque vai a peregrinação, mesmo que se você está na rede do SUS, você vai também, às vezes, querer acelerar para saber os resultados. Então, são essas angústias que vão surgindo. Em algum momento, o sofrimento emocional vai aparecer, porque ele já está vivendo, ou seja, a gente fala que ele vai pipocar, né? Vai aparecer e a pessoa já está vivendo aquilo ali, já está sofrendo, e às vezes não consegue nem falar o porquê do que está do sentimento ali. Então, como o pastor perguntou, né? Não é questão só com a personalidade dela, mas a dor as angústias surgem e faz o emocional muitas vezes ficar abalado. Muito bem. E voltando vindo, doutor Aguinaldo, para a criança, né? Aquela velha pergunta que a gente faz a respeito da criança. O senhor acha que uma criança com essa patologia, ela pode desenvolver depressão também? Ela vai ter o sofrimento, vai também ver a reação do adulto, né? Imagine que na idade infantil, uma criança, nós tivemos alguns tempos atrás, nas avaliações, hoje a gente não vê tanto falar, mas, por exemplo, uma criança que teve diabetes e precisou daquela peregrinação, o cuidado que os pais tiveram que ter, tem que ter, para estar cuidando daquela criança. Agora imagine quando a criança começa a ter a necessidade de tomar um medicamento mais forte, de estar se queixando de dores, está tendo mudança no físico por causa das reações químicas da medicação, e como que os pais ficam? A criança vai se sentir, ela vai tentar, vai ser criança, vai querer brincar e às vezes não vai conseguir, mas os pais vão demonstrar muito mais a dor que estão vivenciando. Aí, nesse caso, para ajudar essa criança, é importante que os pais estejam sendo acompanhados, aceitem ser acompanhados, acolhidos, para poder conseguir falar e sentir segurança para passar pelo tratamento e ajudar o seu filho, ajudar a trabalhar tudo isso daí, os seus sentimentos e os sentimentos da criança também. Certo. Você falou a respeito você falou algo interessante aí, que é a respeito dos pais, né? Ou seja, das pessoas que acompanham alguém que tem uma doença autoimune. E tem duas situações que eu queria levantar contigo aqui, que você pudesse nos ajudar também. A primeira delas é exatamente isso daí, aquela pessoa que diretamente, né, ela convive com alguém que tem a doença e de repente é alguém que essa pessoa ama, né? E de repente ela tá ali agora com essa doença e tal. E aí bate a preocupação, bate, né, uma série de dúvidas e questionamentos e tal, e acaba com que essa pessoa também entre numa certa angústia. O senhor muito bem falou aí que os pais deveriam procurar, né, um profissional para estar sendo orientado e de alguma forma também venha a administrar, né, essa angústia, essa tristeza, enfim. E então essa pessoa que convive com alguém que ela ama, que tem essa enfermidade, ela também pode vir desenvolver um quadro depressivo, né? Ela tem que estar com essa preocupação, não é isso? Sim, ela precisa estar com porque a cada momento que vai se desenvolvendo, ela pode ter dois sentimentos, né? Uhum. Uma é se envolver tanto e adoecer, ter uma depressão, ter uma angústia por ver o outro sofrendo, ou ela pode ir para aquele outro extremo da negação, né? Que é onde muitos pacientes acabam se queixando, né, dos familiares, do parente, porque ela fala da dor que está sentindo, e aí o outro vai falar, poxa, de novo, já está vindo, acha que é frescura, né? Acha que, não, você não está sentindo nada, mas quem está sentindo é a pessoa, ela está sofrendo ali, ela está sentindo uma dor no organismo, e essa dor vai acabar mexendo emocionalmente por perceber que o outro não está dando a devida atenção. E aí o que acontece? Ela para de falar. E quando ela para de falar sobre as suas dores, ela vai sofrer calado ali e muitas vezes piora a situação por causa da questão emocional. Aí é onde o pastor acabou de falar, que
que o próximo passo é ela indo para uma depressão, porque ela não consegue ter os recursos necessários, adaptar-se para poder dar conta de tudo aquilo, né? E ela começa a perder a sua autonomia. E o que é importante para a pessoa que está ali limitada de fazer algo por causa das dores que está sentindo no corpo, é ela poder conseguir realizar alguma coisa da melhor forma possível. Então, que a pessoa que está do lado poder dar conta, poder ajudar, poder ela ouvir ou então ajudá-la, buscar ajuda profissional para falar das suas frustrações, da sua impotência, né, as dificuldades do dia a dia, e muitas vezes até ela vai pedir para que fique sozinha para poder falar e olha, o outro ali acha que eu estou brincando, eu prefiro não falar mais nada. Então a gente encontra pessoas assim, e o pior de tudo isso é que ela não consegue muitas vezes olhar o futuro, pensar no futuro, projetar o futuro, porque acha que a vida está acabando por ali, vai acabar por ali. E aí o que nós fazemos é poder trabalhar com ela para pensar com aquilo que ela tem, ela poder realizar muitas outras coisas, poder ter um futuro melhor. Então, é aprender a lidar com cada momento, né, do seu dia a dia. Muito bem. O senhor falou algo aí também que me despertou uma outra coisa aqui, que... deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei. Por exemplo, as pessoas que o senhor falou a respeito das pessoas que convivem, né? E elas, às vezes, de repente, elas se fecham, né? E quais as principais causas, por exemplo, assim, que o acompanhante ou a pessoa que convive com alguém que está doente, ela pode se fechar, né? Para a sociedade, para um médico, enfim... Eu sei que uma delas é a vergonha, né? Que tem gente que tem vergonha, né? Quando, de repente, ela sente uma vergonha. Quando, por exemplo, ela descobre que um filho tem uma diabetes, tem a esclerose, por exemplo, né? Uma das enfermidades, assim, que eu acho uma das piores enfermidades que o ser humano pode ter, que é a tal da ELA, né? A esclerose lateral amiotrófica, né? Então, assim, é uma doença terrível, né? E as pessoas, às vezes, elas sentem-se envergonhada, aí essa vergonha não é muitas vezes não é só pelo fato da vergonha em si, mas pelo fato da limitação, né? E ela se sente envergonhada, né? E pelo fracasso, ela se sente fracassada, enfim. Né? Eu queria que o senhor falasse por que as pessoas costumam se fechar, doutor Aguinaldo, além da vergonha, que eu particularmente identifico que é uma das causas. É interessante a gente observar que o cuidador, ou aquele que está acompanhando, muitas vezes ela se sente impotente, né? De poder fazer mais alguma coisa. A questão da vergonha é até o mínimo, né? Para ela poder lidar, porque vivemos numa sociedade que busca o ideal perfeito, né? Que é aquele que tá tudo certinho, tá normal. Agora, quem que não tem algum tipo de problema? Agora tem aqueles problemas, aquelas enfermidades que estão dentro de um parâmetro aceitável para poder se conviver. E quando você olha que há uma pessoa que ela não consegue explicar, às vezes, o pastor mesmo citou, às vezes ela se culpa tentando achar que ela que foi culpada de tudo que está acontecendo. Mas não é isso. Então a realidade é poder olhar em que momento que você está vivendo com o seu familiar, com o seu parente nesse momento. Você descobriu, ele tem se queixado e você não tem condições de poder dar o suporte necessário, né? Às vezes a pessoa fala lá, que tem os dois lados que se fecham, né? Aquela pessoa que acaba indo para o lado e falando, tudo você está reclamando e não tem, mas porque ela precisa olhar assim, o que eu consigo fazer, o que eu não estou conseguindo fazer, e muitas vezes vai ser necessário ela se dar conta, né? E aí a gente fala do processo terapêutico, porque quando ela dá conta, ela vai poder falar para o outro que, olha, eu estou aqui, eu gostaria de fazer muito mais por você, mas eu não sei o que fazer.
Então eu estou aqui para te acompanhar, para estar junto com você, o que você quiser. Eu vou tentar te ajudar para que você tenha uma condição emocional melhor, né? E para nós, quando não conseguimos ajudar o outro, há uma dificuldade. É isso mesmo que a pessoa acaba tentando, às vezes, ou fica, não só se fecha, como às vezes fica agressiva nas respostas. Por outro lado, a pessoa que está vivendo a enfermidade, a dor, a doença ali, ela acaba se fechando também, não querendo falar, porque o outro não vai conseguir ouvir ou até mesmo oferecer uma escuta. Por isso que a gente fala sobre a questão do profissional da saúde na área da psicologia, porque ali na psicoterapia ele vai ser aquela pessoa que vai escutar, que vai ouvir, que vai poder dar um retorno para ela, para que ela possa olhar qual é o momento que ela está vivenciando e o que ela pode fazer com o que ela tem naquele momento. Às vezes a pessoa chega e está ali e ela fala que ela sente muitas dores no corpo e naquele momento está conversando e você volta para ela e pergunta: como é que você está se sentindo agora? Está sentindo muita dor? Não, eu estou sentindo confortável. E muitas vezes aquela dor que já é uma dor física, não estou dizendo que não tem, mas ela está potencializada por causa da dor emocional. E quando ela tentou falar sobre isso, ou amanheceu daquele momento que não está se sentindo bem, o organismo não está respondendo, o outro vem e fala assim: poxa vida, novamente você está falando de dor, você não para de sentir dor, mas ela está sentindo. E ela não consegue falar, né? E aí ela começa a vivenciar esse momento. Então, a escuta terapêutica, ela é importante, né? E também o que acontece? Você está ali junto com o familiar, com esse que às vezes, ele falou: olha, eu não estou conseguindo dar conta de cuidar do meu familiar, está ali. Então vamos trabalhar juntos, pode trabalhar os dois juntos, buscar recursos, buscar a forma de adaptação emocional, acompanhar, né, naquela adaptação física, o que você consegue fazer, estar junto ali, e é um tempo que é investido, né? Então quando você consegue ver aquele paciente, quando você consegue ver aquela pessoa conseguindo uma autonomia, é algo maravilhoso, né? Se por causa das dores, por exemplo, ela estava perdendo o movimento de pinça, né, de conseguir pegar, segurar aquele copo, e ela começa junto com os profissionais de saúde, com terapia ocupacional, que vai auxiliar, conseguindo conversar sobre isso, buscar formas. Então ele vai conseguir ressignificar o seu presente e também ressignificar o seu ideal de futuro. O que eu posso fazer com isso que eu tenho neste momento, né? E é conseguir lidar. E isso ela vai se adaptando no dia a dia. Muito bem. Doutor Aguinaldo, tem uma outra situação que, por conta da doença autoimune na família, pode vir a acontecer, né? E eu estava aqui lembrando de algumas situações. Por exemplo, na família tem alguém que tem esta enfermidade. E normalmente vai ser a criança, né? Ou a criança, ou até mesmo o pré-adolescente, adolescente, enfim. Mas de repente tem alguém ali que tem uma criança tem uma doença, desenvolveu uma doença autoimune, né? E aí toda a atenção da casa vai para aquela criança, né? A atenção do cuidado, né? Para ver se, conforme for as reações, por exemplo, vamos que essa doença seja uma doença que dá uma convulsão, que dá um desmaio, que dá um, sei lá. E, enfim, a família toda está ali preocupada sempre com aquela criança, né? Averiguando, acompanhando sempre de pertinho e tal. E aí, consequentemente, os demais dependentes, vamos dizer assim, da casa, normalmente são outras crianças ou pré-adolescentes ou até mesmo adolescentes, sentem-se abandonados, né? E crescem com essa situação, ou com aquele senso de responsabilidade muito acima do normal, né? Agora de se cuidar ao extremo e de querer cuidar de todo mundo, que é algo fora do comum, ou aquela revolta porque se sentiu abandonado quando criança, né? E a gente vê que isso é muito comum, e se eu estiver falando alguma coisa fora do que o senhor sabe aí, por favor me corrija, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte:
como que a família, né, faz para administrar isso aí, né? Porque normalmente é assim, quando a gente descobre alguém nessa condição, o que a gente vai fazer? A gente vai dar toda a atenção, vai querer pesquisar, vai querer saber, vai querer, né? É o que eu vejo em algumas famílias que foram vítimas dessa situação. E elas vão para cima, elas estão toda hora no médico, elas estão vendo situações, são medicamentos que pode, que não pode, medicamento que deu certo, que não deu, que teve rejeição, que não teve, né, e tal, as reações, enfim. E aí com isso toda aquela atenção. E os demais da casa normalmente sentem-se prejudicados por conta dessa situação. E quando é uma criança, claro que uma criança não vai entender que está dando toda a atenção para aquela outra lá e tal. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso. Como que eu faço para poder evitar isso? Porque isso também pode vir desenvolver nesta criança que, aspas, sentiu-se abandonada, uma depressão, não é verdade? Depressão, às vezes a criança, né? Ou outro, tem até adolescentes, não vão falar muito, né? Mas muitos acabam assim tendo aquela sensação que poderia ter a mesma doença para poder ter a mesma atenção. Na realidade, ela quer a atenção. Isso. Né? E aí ela fica nessa situação ali. Quando se percebe, porque é muito importante essa pergunta, porque no momento que você está correndo, que você está buscando as respostas, que você está buscando o cuidado, acaba havendo a distração de realmente não perceber que o outro está ali sentindo falta. Né? Às vezes, o que é importante quando se tem essa percepção é chamar o outro para poder estar próximo, para poder estar ajudando, não jogar responsabilidade para aquela outra criança, mas que ela possa conviver ali e perceber que há condições do irmãozinho, do familiar, ter uma situação, uma questão emocional melhor, ter uma realização emocional. Então é envolver e, se possível, estar explicando o que está acontecendo ali, por que está saindo, por que naquele momento está sendo preciso, e não que ela está deixando de amar o outro, mas é uma necessidade, para que lá na frente, como o pastor falou, muitas vezes a gente encontra pessoas assim, lá já na idade adulta, que vão falar de uma sensação de falta de carinho, de afeto, porque o outro demandou mais, né? E aí, assim, vai precisar de trabalhar e compreender esse momento. Ele tinha, os seus pais, os seus familiares tinham condições de poder te atender naquele momento do jeito que você gostaria, e a própria pessoa vai percebendo que realmente não tinha, porque era uma outra emergência. Mas quando você chama para participar, quando você começa a trabalhar isso a cada tempo, ou seja, deu aquela correria durante o dia, que o outro saiba o que está acontecendo, pelo menos na linguagem, na forma dele, para poder participar e saber, olha, minha mãe saiu, meu pai saiu, porque meu irmãozinho, minha irmãzinha está precisando desse momento. Então vamos estar aqui ajudando o que a gente pode fazer. E eles vão vivenciando sim. Né? É melhor do que sentir essa falta. Por outro lado, né, agora vamos para aquele cuidador, para os pais que talvez já tenham passado, estão nos ouvindo e tenham passado por isso e agora falou, já passou, né? O que eu vou fazer? Não se culpar, né? Porque o que você está fazendo? Você fez aquilo que foi possível para aquele momento. O que pode tentar fazer é reconquistar, é trabalhar isso, trabalhar o seu coração, né? Ver o que você conseguiu fazer e deu certo. Então nós vemos muitas pessoas hoje que passaram por quadros e passam por quadros de enfermidades muito duras, e o que fazem depois é ajudar outras pessoas com a sua experiência, podendo falar do que vivenciou, que é o que nós estamos fazendo aqui. E a terapia de grupo, ela ajuda muito em relação a isso. Quando nós trabalhamos a terapia de grupo, nós vamos observar que há semelhanças em alguns tipos de dores, né? Em contextos diferentes, mas como que a pessoa conseguiu lidar e tem lidado com isso no dia a dia? Muito bem. O senhor falou lá no início, lá ainda há pouco, né? O senhor falou a respeito também do estresse, né? Que pode causar na vida tanto da pessoa que tem a enfermidade quanto de quem convive com ela, né? Justamente por conta de
do excesso, né? Que agora passou a ser, não é mais só um cuidado normal, agora ficou um excesso de cuidados, ou seja, um excesso de trabalho, de serviço, de atenção, né? De tensão também, né? E com isso algumas pessoas podem até desenvolver uma irritabilidade, um estresse e tal, né? E isso também pode ser remediado, né, doutor Ignaldo? Sim, pode ser trabalhado, e precisa, né? Porque você vai olhando e a história de vida ela começa a ter uma mudança, né? Porque entre a doença e a hospitalização são coisas que você não espera, não é premeditado, né? Então, na vida da pessoa começa a ter essas mudanças e aí ela precisa estar atenta, porque quando entra naquela realidade da doença crônica, né, qualquer pessoa pode passar por isso, e aí vai depender de cada questão, de cada organismo. Então, a nossa vida afetiva ela é mexida, né, que é a questão relacional, seja ela dentro de casa, né, relacional entre os familiares, a vida profissional ela é também mexida, a própria saúde, porque daqui a pouco você não está conseguindo dormir, o estresse vem por isso, né? E você já não está conseguindo dormir direito, não tem aquele bom sono, e o organismo começa a sofrer, e você começa a sofrer com a questão profissional, com a questão familiar. Então, é importante dar conta, e o pastor sempre pergunta, né? Tem sempre falado sobre a questão da depressão, pois a depressão é o quadro que é mais diagnosticado quando a pessoa está sofrendo, não só pacientes, mas também os familiares, né, que estão passando por esse tempo de limitação física, de medicalização, medicação direto, né? Então é onde começa a ser observado esses sintomas, né, de depressão, ansiedade, e aí elas têm até um quadrozinho que eles vão trabalhando a avaliação, né, clínica sobre isso daí. Então o que se observa na pessoa que está em relação à depressão? Por exemplo, rebaixamento do humor e tristeza recorrente. Você olha ali, a pessoa que está sofrendo, ela vai passar por isso, e muitas vezes o familiar também. Perda de interesse nas atividades que normalmente traziam prazer. E você está ali sentindo dor, você está ali passando por aquele momento, você não tem mais o prazer de vivenciar isso, né? Começa a ficar mais fadigado, energia reduzida, né? A concentração vai diminuindo também, e mexe com a autoestima da pessoa. A gente fala sobre a baixa autoestima, né? Aquela confiança, a autoconfiança vai se perdendo. Então essas ideias, principalmente quando começa a se culpar e a se achar indigno de ter ajuda ou de estar com alguém, então tudo isso vai afetando, né, a saúde da pessoa, e tudo que nós já trabalhamos, a questão da depressão, a ansiedade que vem, aquela preocupação, quando se pensa que tem que ir no hospital para passar por um processo medicamentoso, todas aquelas questões, ou o emocional começa a mexer, né? Vem a inquietação, a pessoa fica ansiosa, às vezes ela começa a ter dificuldade de concentrar e pensar, fica irritado. Então a gente observa tudo isso acontecendo, e os quadros clínicos, né, os médicos e a parte clínica vai observando isso, e é onde a gente tem que estar sempre trabalhando, porque vai chegar um momento ela tem que ir lá, precisa ir no hospital, precisa fazer acompanhamento, e avaliar o trabalho psicológico é poder trabalhar isso. Olha, você vai chegar, vai acontecer, e como que você vai vivenciar, o que você pode fazer, e não tem como, você tem que ir. Tem que passar pelo tratamento. Como é que você pode fazer isso ficar mais aceitável, mais leve? É onde a gente vai trabalhando no dia a dia, ou na medida que temos o encontro psicoterapêutico. Muito bom. São vários tipos, né, de situações, né, doutor Ignaldo? Essas doenças autoimunes, elas se manifestam, né, enfim, de várias formas, e o ruim é que acredito que não tem como fazer uma prevenção, né? Então, e é essas dúvidas que vão causando angústia, né, no coração da pessoa, da família, e o que ela pode fazer é
E quando a gente fala assim, não tem como fazer uma prevenção, né? A gente pensa também sobre a perda da autonomia que a pessoa vai tendo e para de sonhar. E a função nossa é poder sonhar, né? Tem, né, o sábio lá que vai dizer que o sonhar é viver, né? Então a gente precisa viver, a gente precisa fazer projetos, precisa trabalhar o futuro. Ou seja, talvez eu não vá viver o futuro que eu gostaria da forma que eu estava planejando, mas eu posso adaptar e posso ter uma vida emocional e relacional satisfatória. Então a realidade é conseguir trabalhar tudo isso daí. E o próprio paciente, e são os dois momentos, por isso que a gente fala sempre do que cuida, quanto do que está vivenciando a enfermidade, pastor. Porque aquele que está vivenciando, ele precisa ter voz, ele precisa falar, ele precisa estar no lugar que ele vai ser acolhido e ele pode dizer, olha, eu sinto dor mesmo, eu tenho essa dificuldade. Agora, o que eu estou conseguindo lidar? Como é que eu conquistei? Ou foi aquele momento que assim, olha, eu levantei hoje, eu era para levantar, não consegui levantar, passei o restante do dia quieto no canto. Agora, o que se passou na sua mente? O que foi trabalhado ali? Quanto ao lado do outro também, que estava aguardando, talvez naquela expectativa, hoje nós vamos sair, vamos ter que resolver isso ou aquilo, e não consegue, porque ele precisa cuidar do que não conseguiu levantar da cama naquele dia, né? E sem conseguir, sem colocar, se culpar por causa disso, porque é uma condição que tem naquele momento. Então, o lidar o emocional é justamente isso, conseguir sonhar, fazer o melhor com aquilo que você tem naquele momento. Ainda tem os mais extremistas, né, doutor Aguinaldo, que é aqueles que já tiveram, vamos dizer assim, na família, algum tipo de doença, principalmente na parentela direta ali, né, no pai, mãe e tal. E aí ela fica também com medo agora de desenvolver tal enfermidade, né? E aí acaba entrando numa paranoia, né? A gente vê como exemplo que aí eu não sei se foi paranoia ou se de fato havia essa, porque a gente não sabe, porque a imprensa falou uma coisa enfim, e outras pessoas às vezes falam outras coisas e acabam confundindo a informação, né? Mas a gente lembra do caso mesmo aí de Angelina Jolie, né? Isso, então, a mãe dela, acho que a mãe, a avó e tal, todas tiveram problemas de câncer de mama, né? E aí ela, parece que havia ali eu não sei se ela entrou numa paranoia de pesquisar, né? Dentro, como ela tem condições financeiras para isso, então ela fez uma pesquisa genética de probabilidade, parece-me, se ela havia essa possibilidade ou não de ela ter o câncer, de ela desenvolver o câncer de mama e tal. E aí o que ela fez? Ela mandou fazer a mastectomia? Mastectomia, obrigado, isso aí. Os dois seios, né? Acho que um já tinha um certo índice, alguma coisa acontecendo, e aí ela já mandou tirar logo, né? Cortar logo na raiz, e aproveitou e tirou o outro também, né? Então, não sei a que ponto seria uma paranoia ou não sei a que ponto seria de fato uma prevenção, né? Mas primeiro que muito corajosa, né? Porque para poder fazer isso. E segundo, a cabeça, né, do ser humano às vezes entra em parafuso, né? Porque ela quer ter domínio sobre algo, né, que acaba não tendo, e por isso que entra em parafuso. É isso mesmo? Justamente o que o pastor falou. Muitas vezes queremos ter domínio em algo que nós não temos. A pessoa que ela entra nesse sofrimento porque ela já teve o diagnóstico, então para chegar no diagnóstico ela já vem sofrendo as dores e não está tendo, a princípio, uma solução, né, satisfatória. E ela vai continuar trabalhando até encontrar essa solução que alivie e dê uma nova condição. Então, quando esse exemplo que o pastor citou aí, quando tem um quadro clínico, geralmente naquela anamnese que o médico, que o clínico faz e cada especialista faz, é justamente para poder mapear e saber se há probabilidade ou não daquela pessoa desenvolver aquela enfermidade. E aí ela vai ser trabalhada, encaminhada para poder cuidar disso, né? E como você mesmo falou, como o pastor acabou de falar, ela teve muita coragem, né? Angelina teve muita coragem de poder fazer a mastectomia e encarar a sociedade.
porque quando a gente vê alguns casos assim, a maior dificuldade que a gente encontra é a pessoa ela se achar inútil porque teve que passar por um momento de uma mutilação, vamos dizer assim, né? E isso é muito difícil. Então, a realidade é o emocional afeta tanto que muitas vezes a própria imunidade acaba sendo prejudicada por causa do emocional. Então, por isso é importante trabalhar o emocional. Não significa que a pessoa vai ficar rindo o tempo todo, né? Ah, eu estou assim, vai ficar satisfeita porque está naquela circunstância de dor, de sofrimento. Mas é o fato de poder ter voz, de poder entender que está passando por aquele momento e precisa de trabalhar, de entender que às vezes vai depender de ajuda de outro, e aquele outro que estiver próximo entender que está ali pronto para fazer, para ajudar aquilo que for necessário. Mas a qualidade emocional pode ser trabalhada, né? Ela sair daquele sofrimento emocional e ter uma vida, um momento emocional satisfatório. Entendendo, hoje nesse momento eu não estou em condições, então eu vou precisar de ficar bem quietinho para não sentir as dores que eu sinto. Ok, então você vai respeitar e o que se pode fazer de diferente que você gosta de fazer, vamos fazer. Mas chegou um outro momento, ela vai buscar ter uma vida dentro de uma normalidade, poder ter os recursos que vão sendo buscados e usar deles. É isso aí. E aí eu acho que se nós entendermos isso, né, doutor Aguinaldo, que tem coisas que não dá para você ter o domínio, eu acho que isso já vai adiantar bastante como que eu posso dizer, a calma, né? Assim, eu acho que a pessoa já vai se sentir um pouco mais calma se ela entender isso, né? Que ela não tem domínio sobre o amanhã. Né? Não é algo fácil. Sim. Né? Mas já alivia um pouco saber assim, olha, eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu não tenho controle. Não tem jeito. Sim. E doutor Aguinaldo, assim, as pessoas que nos ouvem nesse momento, né? Quem sabe, de repente, pode até haver alguma pessoa que tenha na família, né, uma causa dessa, de que alguém que está com uma doença autoimune, ou até mesmo está nos ouvindo e tem uma doença autoimune e tal, e às vezes está exatamente nesse dilema, né, de às vezes querer entender por que teve, por que ela, por que Deus fez isso, né, aqueles porquês que não tem resposta, né, e só que a pessoa fica naquela, né, remoendo e tal. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor diria, né, para essas pessoas, para os parentes ou para a pessoa que nesse momento está aí com algum tipo de doença autoimune, para que ela possa ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Então, é começar a sonhar, pastor, né? Seria muito, vou dizer assim, muito áspero e agressivo da minha parte eu falar que assim, olha, você é o que você tem, você vai ter que se acostumar. Não é assim fazer isso. Mas é assim, pensa no que você pode sonhar, né? O que você tem condições de sonhar e começar a realizar com a situação que você está vivenciando, tanto o cuidador quanto a própria pessoa. Aquele que está cuidando, se você sabe disso e você tem acompanhado, é ouvir e poder estar atento, estar próximo ali. E a pessoa que está passando por essa questão, essa doença crônica, essa dor crônica, é também compreender que realmente haverá momentos em que você não vai conseguir falar nada. Haverá momentos que você vai querer ficar quietinho no seu canto, mas não deixe isso ficar eterno, né? Não deixe tomar conta da sua vida. Tente pelo menos buscar aquilo que traz alegria, que você consiga dar conta. Então, se hoje você consegue se movimentar um pouco mais do que pôde movimentar ontem, aproveite isso dentro do limite de todo cuidado, porque aquela caminhada, aquela busca, aquela peregrinação de ir ao médico, ir ao hospital, isso vai continuar, mas você também poderá espaçar mais, ou seja, estando dentro de um controle, estando dentro da medicação, cuidando de buscando todos os cuidados, você vai conseguir realizar muito mais coisas. E aí, cuidar da mente, cuidar do coração,
de maneira que você consiga sonhar, consiga ter uma vida aprazível, uma vida que possa te trazer contentamento, que é muito importante na vida da gente, na vida dos nossos familiares. Muito bem, tá certo. Doutor Aguinaldo, assim, eu queria que o senhor, então, né, até para a gente ir caminhando para o fim desse bate-papo, queria que o senhor trouxesse, né, para as pessoas também, de repente, uma orientação a respeito de como lidar agora com pessoas que estão passando, né, por esse momento de estresse, de tristeza, de angústia, né? Porque às vezes, como o senhor até citou lá na frente, às vezes a falta de paciência, vamos dizer, minha, né, com alguém que está ali meio triste, você quer forçar uma barra. Fala, meu irmão, você só vive de cabeça baixa e tal, não sei o quê. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu tô com esse problema. Que é isso, rapaz? Você meio que ignora, quer achar que no tranco essa pessoa vai pegar e vai mudar a vida dela, né? Então, assim, tem aqueles que convivem com o que estão, de alguma forma, sofrendo por ver alguém ou por estar, né, em alguma enfermidade. Então, o que eu posso dizer é aquelas pessoas meio que tolerância zero, né? Então, a gente encontra. Né? Então, infelizmente, tem essa situação. O que o senhor diria também a todos nós, né, que estamos aqui nesse momento ouvindo, que estamos aqui ouvindo esse bate-papo, e o que o senhor diria como que nós, né, devemos tratar? Eu acredito que não é tratar com dó, nem com pena, não é isso, né? Mas acho que tem uma forma especial, não tem? Pois é. A compaixão é diferente da dó, né? Então, às vezes a pessoa tem aquela pena. A pessoa que está passando por esse momento de enfermidade e sabe que já é uma enfermidade crônica, ela não quer pena de ninguém, né? O que ela quer é ser ouvida, o que ela quer é ser compreendida, o que ela quer é dar conta do seu dia a dia, não, porque ela já vive. Primeiro estou falando da pessoa, né, que está vivendo esse momento, que tem uma enfermidade crônica, que ela tem essa doença autoimune. Então pode acontecer, por exemplo, que ela comece a perder os movimentos. E isso é difícil para ela. É difícil principalmente quando é um adulto que cuidou da família, trabalhou muito e agora ela entra numa situação dessa e ela está nessa enfermidade e ela começa a perder a mobilidade. E quando ela começa a falar, no começo ela tem coragem de falar, que está sentindo, e daqui a pouco chega um momento que os outros acham que ela só está reclamando. Essa pessoa começa a ficar angustiada, ela começa a se fechar e para de sonhar. Para essa pessoa que está vivendo esse momento, o desafio é começar a sonhar. Não ficar apenas no saudosismo, antes que eu conseguia fazer. Não, o que eu posso fazer nesse momento quando eu não estiver sentindo muita dor, né? De repente está um momento que se eu ficar parado, eu vou parar, vai aliviar a dor. Mas agora que eu estou um pouquinho melhor, o que eu posso fazer, né? O que eu posso exercitar a minha mente? O que eu posso trabalhar para que traga satisfação dentro do que eu tenho de limitação nesse momento? Porque vai chegar o outro momento que é aquele que a pessoa não quer ir, tem que ir ao médico, tem que fazer os exames, e é muito difícil você estar sendo levado por alguém para fazer isso. Então a pessoa precisa estar se sentir realizada. Às vezes ela gosta de conversar, então comece a conversar, esteja conversando sobre aquilo que é importante, que para ela, que ela goste, e isso é muito legal, muito bom. Agora, quanto à pessoa que está de fora, que é o filho ou a filha, por exemplo, pode ser isso, né? Ou a própria mãe, porque quando é a mãe, ela está querendo fazer de tudo para o filho, né? Agora, quando é um familiar que está ali vivenciando, às vezes ele está desgastado, a gente entende. Às vezes ele está passando por um momento que tem outras dores e dificuldades que não é a enfermidade daquele ente querido. E ela acaba descarregando no outro de forma, por exemplo, você vai entrar uma pessoa que está com o corpo todo dolorido, lá vai entrar num carro, né? Se o carro for um carro baixo, ela vai demorar um pouquinho. Não tenta empurrar, colocar a força dentro do carro, não, que ela vai gritar, porque dói. E aí, quando a pessoa vivencia isso, primeiro que ela vai se sentir
um objeto, vai se sentir disso que não está tendo aquele carinho, cuidado. E por outro lado, a pessoa que acaba fazendo isso naquele momento com um pouco de pressa, ela vai se sentir angustiada, vai se sentir culpada e fica dois polos diferentes, né? Então a realidade é você que tem na família ou tem percebido isso acontecer, dá uma olhada para dentro de você, quais são as suas dúvidas, quais são as suas dores. É por não conseguir dar conta disso, por não conseguir ajudar o outro, peça ajuda e comece a conversar sobre isso, né? E poder ver o sonho do outro também sendo realizado no momento exato. E muitas vezes você vai perguntar, é isso que está te satisfazendo? É isso que vai dar? Vamos ajudar aqui no que é possível. Então, por isso que a gente precisa estar conversando. Porque às vezes a dor, ela é uma dor, pastor, igual o pastor falou, sobre aquela dor que ficou lá por causa da culpa de não ter conseguido dar conta disso. Outra é aquela dor porque foi rejeitado ou se sentiu rejeitado porque a atenção não foi para ele. Vamos lembrar também, né, que não é o caso aqui, pastor, mas muitas vezes a gente vê em famílias que quando chega uma criancinha lá, um neném que tem todo o cuidado, até o marido às vezes se acha rejeitado porque agora a atenção é só a criança, né? Então a gente vai observando esses sentimentos. É o ser humano, é o coração do ser humano. Então a gente pode ajudar. E você pode ajudar a pessoa que está ali sofrendo e não ficar tendo pena dele. É perguntar o que você pode fazer, né? Esse é o principal. E colaborando um pouco mais, doutor Aguinaldo, assim, muito cuidado, né? Quando a gente chegar com alguém que é uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa ou uma pessoa depressiva, né? E às vezes você chega e quer que essa pessoa seja igual a você, né? Então, assim, muito cuidado. Tente conhecer um pouco, né? Saber a história de vida, né? Para depois você querer, de alguma forma, tentar ajudá-la. Mas não chega, né, tentando botar essa pessoa em pé pelo cabelo assim, não, que não vai dar certo, não. Não dá certo. Você vai arrumar um problema. E fica a angústia dos dois, né? Depois Exatamente. fica aquele mal-estar. Exatamente. Não consegue ter um encontro, né, de pessoas ali. Isso é importante, poder vivenciar isso. Então, o nosso ouvinte que está passando por isso, dá uma olhada no coração, olhar, está doendo, a gente sabe, a gente precisa de cuidado. Agora, o que o outro pode fazer que eu permito que o outro faça por mim, né? O que eu quero que o outro faça? E o que eu quero fazer pelo outro também? Tudo isso vai no contexto de relacional. Muito bem. Doutor Aguinaldo, se tiver mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre o assunto de hoje, pode ficar à vontade. Sobre o assunto de hoje, é ouvir as contribuições dos nossos ouvintes. Se por acaso passou por você, te ajudou esse momento de poder pensar, se já conheceu alguém que passou assim nesse momento e você não soube como agir, né? Não significa que a gente tem que ter a solução para tudo. Muitas vezes o que você vai fazer é ouvir e até mesmo ser sincero e falar, olha, eu gostaria de te ajudar ao máximo, mas o que eu posso fazer para poder te ajudar? Muitas vezes essa fala é a mais importante, porque vai colocar o outro para pensar e dizer, olha, você pode fazer isso por mim, ou de repente, olha, só me ouvir, já foi bom você estar aqui do meu lado. Então, às vezes a gente fica se culpando porque quer ter o controle, como o pastor mesmo disse. E quando eu entendo que eu não tenho controle de nada, e que eu posso, junto com o outro, construir relacionamentos, construir pontes, construir momento que a nossa emoção ela fica estável. Isso é muito bom. Então, é o desejo que a gente tem para cada um, para se cuidar dentro desse tempo. Muito bem, por aqui então encerramos o nosso No Divã da Rede, que volta na próxima quinta-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã. Quinta-feira que vem já temos já o próximo assunto, doutor Aguinaldo? Ainda não temos o próximo assunto, até mesmo porque vamos ouvir os nossos ouvintes aí, podem mandar sua contribuição, a gente quer poder, né, conversar com você, não será identificado, fica tranquilo, né? E se quiser falar um pouco do início desse ano, né, que nós falamos em férias, né, foi o assunto passado, poder também falar como é que foi o seu começo de ano, e a gente vai trabalhando, e o assunto a gente fala no dia mesmo, na semana que vem, tá bom? Maravilha. Então é isso. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Mais uma vez, feliz ano novo. Que Deus abençoe aí a sua casa, a sua família, né? E até quinta-feira, se Deus quiser.
Amém, pastor Elber. Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos, aos nossos ouvintes, aos nossos colaboradores aí da Rede 316 e um feliz ano novo, início de ano, que sejam abençoados na sua vida e em nossas vidas. Amém. Então valeu. Até quinta então. Obrigado. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.